Você duvida que Deus pode mudar situações? Muitas vezes a gente pode rapidamente falar: não, eu não tenho dúvida nenhuma. Não. Mas quando você sente o abalo de uma circunstância que chega inesperada na tua vida, naquele momento o teu coração dá uma balançada, e nesta hora muitas vezes a dúvida ela é gerada. E naquele momento, se você não recorrer à palavra de Deus, não buscando de Deus a fonte, a orientação, nós afundamos na fé. Quantas pessoas que estão aqui hoje, pessoas que vão assistir, que estão passando pela lástima de uma situação dificílima, e lá dentro da alma muitas vezes bate essa incerteza das coisas. Será que Deus vai me atender? Será que de fato Deus vai mudar as ordens que estão firmadas nesta visão que eu estou tendo das coisas? Porque o que eu estou vendo é que tudo está indo por um caminho que eu não queria ir. Tudo está indo por um caminho que eu não queria. Aí bate a dúvida. Aí a palavra do Senhor diz que os meus caminhos não são teus caminhos, os meus planos não são teus planos. Quantas vezes você falou: isso aqui vai ter que ser assim, vai ter que ser desse jeito. Só que daí passa no outro dia, vem uma provação e você vê que o que você planejou não foi da maneira que você idealizou. Vem as afrontas, vem aquelas tentativas do inimigo de te derrubar no chão e tirar o que você tem de valioso, que é a tua fé. Você está sendo provado a todo momento, a todo instante, quanto àquilo que você acredita, em quem você acredita. E nós podemos ter uma atitude de muitas vezes duvidar. Eu vou contar uma pequena história. Uma história que poderia ter sido diferente. Você lembra quando o povo saiu do Egito? Porque a tipificação da saída do Egito até entrar na terra da prometida é uma metáfora. O que é uma metáfora? É uma história resumida na vida de todo cristão. Por que eu estou falando isso? Porque você pode ser aprovado ou você pode ser reprovado. Você lembra quando Deus determinou que eles poderiam se apossar da terra da promessa? Isso há 40 anos atrás. Eu estou dizendo naquele tempo. Depois dos 40 anos atrás, Deus havia determinado para eles se apossarem da terra da promessa. Era questão de dias, eles já estavam assumindo a promessa da terra prometida. Olha como que é perigoso quando você coloca em descrédito a palavra de Deus. Ah, pastor, será que isso tem consequência? Eu quero dizer que da mesma possibilidade dos milagres acontecerem na tua vida por ter uma fé firmada, o abandono da fé que é gerada pela dúvida pode tirar da tua vida qualquer possibilidade de você ter promessas ou de entrar na terra prometida. Quando o Senhor falou para aqueles dois espias, dois homens, 12 homens, vocês vão entrar lá naquela terra, isso era pouco tempo de ter saído do Egito, já era para eles assumirem a terra prometida. E eles voltaram desanimados. 10 deles: não, porque lá são gigantes, será difícil para a gente assumir. E ficaram 40 dias desacreditando naquilo que Deus já tinha declarado.
40 dias. Aí sabe o que Deus disse? Quando Deus ele se cansa da nossa insistência, da nossa relutância, de nos mantermos muitas vezes duvidando daquilo que Deus está determinando, Deus cansa. Aí Deus falou e deu uma sentença. Daqueles 12, apenas 10, daqueles 12, 10 desacreditaram, duvidando na palavra de Deus. 2, Josué e Caleb foram os únicos que deram crédito à palavra de Deus. Só 2. E sabe o que aconteceu? Você vai saber o que aconteceu. Todos os outros, toda aquela geração, o Senhor disse assim: por 40 dias vocês foram provados e deram descrédito à minha palavra. Estou falando com a minha palavra, o meu jeito de falar, da interpretação. Aí o Senhor disse assim: por cada dia da tua desaprovação, do teu descrédito, vocês ficarão 1 ano rodando no deserto. Hoje é muito fácil levar as coisas de Deus de qualquer jeito. Deus vai... Nem para cumprir o sétimo, o mandamento que fala 6 dias trabalharás e no 7º vocês prestará culto, nem isso as pessoas são capazes de fazer. Simplesmente colocam em descrédito a palavra de Deus. Aí Deus disse: 40 dias vocês murmuraram, para cada dia vocês ficarão 1 ano no deserto. O que eu quero dizer com isso? Quantas vezes que você murmurou? Quantas vezes que você desacreditou em Deus? Quantas vezes Deus deu oportunidade para você, chamado a você, e você pegou as coisas como se você, para o patrão da terra, você não faz isso. Se Deus deu algo a você, você vai ter que fazer. Muitas vezes Deus dá uma coisa, Deus deu aqueles 12 homens para eles subirem lá, espiar e acreditar no que eles teriam que fazer, ou seja, eles teriam que entrar e assumir a terra prometida. Mas os 10 vieram desanimando, e desanimaram todos eles, toda aquela geração. Presta atenção, as coisas do Senhor são muito sérias, e o homem brinca com Deus, achando que Deus ele tem que satisfazer a vontade dele, até a hora que o Senhor fala assim: então para cada dia da tua teimosia, você vai ficar 40 anos rodando a montanha. Não, Deus! Quando Deus dá uma sentença, meu irmão, Deus ele é abençoador, sim. Deus ele é amor, sim. Mas muitas vezes nós nos rebelamos contra a sua santa palavra e atraímos o que? Os malefícios desse mundo contra nós. Por que nós teimamos? Não, pastor, porque Deus entende sim, mas só que também Deus tem um limite da sua rebeldia. Nós temos que ser e se tornar um coração maleável e aplicar em nosso coração aquilo que Deus está querendo falar conosco nesta noite. Se o Senhor está falando que é para você entrar na terra prometida, se você tem que entrar lá e matar aqueles gigantes que estão lá, Deus deu a declaração, você tem que ir lá e assumir. Mas você muitas vezes duvida daquilo que Deus quer, e você leva a tua vida espiritual assim. E o Senhor tem paciência, Só que para cada dia da sua teimosia, você já prestou atenção que na tua vida você tem colhido maus frutos? Você já poderia ter muitas vezes, está lá na frente da tua vida, aqueles sonhos que foram idealizados, você já poderiam estar desfrutando, você já poderia estar na terra da promessa. Mas eu quero saber como você agora, você vai responder para si mesmo: há quanto tempo que você está duvidando daquilo que Deus disse e você não assume aquilo que Deus quer? E você acha que isso não tem consequência? Cada vez que eu vejo isso, eu falo: Deus, eles não conseguem entender ainda, muitas vezes, aquilo que o Senhor está querendo com cada um. Mas o Senhor está querendo nesta noite falar com cada um de vocês, para que todo tipo de empecilho que atrapalha essa fé seja retirada do teu coração,
Porque o Espírito Santo, nós estamos sim na graça, em Cristo Jesus. Porque se fosse naquele tempo, talvez você já ficaria 40 anos mais. Mas em Cristo Jesus, pelo seu amor, pelo seu sacrifício, você tem a oportunidade de assumir a promessa e a palavra de Deus na sua vida, para que você possa desfrutar hoje daquilo que o Senhor quer com você. O versículo, ele está em Números, no capítulo 23, verso 19, ele diz assim, vamos ler juntos. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não cumpriria? O que você responde? Lá do fundo da tua alma, o que você responde? Eu respondo que Deus, o que Ele falou Ele vai cumprir, o que Ele disse Ele vai fazer, amém. Mas aí o Senhor pergunta para você, e o teu posicionamento, as suas atitudes em relação àquilo que Ele disse para você? Você tem assumido na tua vida a responsabilidade de andar com Deus? Ou muitas vezes você está como aquele povo no deserto, falando assim: eu não vou chegar lá, a minha vida está dura demais, pastor, a minha vida está muito complicada, eu estou nessa caminhada com Deus, mas olha, sinceramente, tem hora que eu não consigo acreditar que eu vou chegar em algum lugar. Deus me traz aqui hoje para te dizer que Ele é um Deus que não mente, e as suas palavras não ficam no esquecimento. Se o Espírito Santo te trouxe, Ele está querendo revelar a você, dizendo que esta palavra vai se cumprir na tua vida, você tem que glorificar a Deus, porque ainda está no tempo de Deus agir na tua história. Não coloque em descrédito aquilo que o Senhor disse. É claro que você é provado aí fora, é claro que você está numa luta espiritual, mas é maior o Senhor na tua vida que toda a potestade e principado que há. Mas eu tenho que estar firme, com a certeza naquilo que eu ainda não coloquei minhas mãos. Eu estou contemplando pela fé, mas eu ainda não coloquei as minhas mãos, mas a minha fé me permite ver o além das circunstâncias que eu estou, em Cristo Jesus. E aí você vai dizer com toda clareza, e dizer com todo entendimento e certeza: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E toda barreira que se levantou contra você, ela vai cair por terra, porque essa firme certeza, ela vem do Senhor para ti, e o Senhor está dizendo para ti, que é a hora de você assumir isso na tua vida. O inimigo está se levantando, ele está tentando, mas ele vai cair, porque as palavras do Senhor não voltam vazias na tua vida. Estão tentando persuadir, estão tentando agitar as coisas do inferno contra você. Você tem percebido isso? Mas é porque estamos vivendo os últimos dias. Mas do mesmo jeito que eles se levantam, eles vão para o chão, porque o Senhor, a hora que Ele olha para você, Ele contempla a fé que Ele está dando no teu coração, e você vai dizer assim: Senhor, Tu és fiel. Deus não te trouxe aqui para ser um derrotado, uma derrotada, não. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não se cumpriria? Jamais. Creia. Pastor, a luta está difícil na minha vida, mas eu estou aqui como profeta do Senhor para te dizer que você vai, e você já assume hoje isso na tua vida. Você vai cantar o hino da vitória, como Miriam cantou do outro lado. Quando ela chegou do outro lado, atravessou o deserto da vida, mas ela chegou do outro lado, porque Deus era com ela. E eu estou declarando que Deus é com você. Mas a oposição é muita, porque eu tento dar um passo para frente, mas daí me impulsionam, tentam me jogar no chão.
tentam me derrubar, tentam me calar. Não está fácil, Senhor. Não está fácil. Não está fácil. Seja valente do Senhor e se coloque de pé. Deus não te trouxe aqui para ser uma derrotada, um derrotado, não. E há um poder do Espírito Santo aqui sobre tua vida, para te impulsionar, para dizer que Ele é contigo. Tenha uma revolta santa. Olha, inimigo, você tem colocado muitos obstáculos no meu caminho, mas uma coisa eu vou te dizer. Olha bem aqui para os meus olhos. Olha bem. Você parece um gigante diante de mim, mas tem uma coisa: o que eu tenho nas minhas mãos vai te derrubar. Vai te derrubar. Sabe por quê? Olha para meus olhos. Porque eu estou vindo a ti, não em meu nome, mas eu estou vindo a ti em nome do Senhor que fez o céu e a terra, e Ele me garantiu a minha vitória. Então você vai ver. E esse gigante vai para o chão, e o nome do Senhor é glorificado na tua vida. Acredita, igreja, e glorifica o Senhor. Aleluia. Amplia a visão da tua fé. Deixa o Senhor te impulsionar, a igreja do Deus vivo e altíssimo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender. Se Deus disse, e Ele vai cumprir, e amém. Em Tiago capítulo 1, de 6 a 7 diz, tem que colocar isso, tem que colocar isso. A fé, ela não pode duvidar. Olha para cá. A fé não pode ser uma fé duvidante. Existe a palavra duvidante? Se não existe, coloquei agora no dicionário. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parede a outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. A minha fé tem que ser uma fé inabalável. Mas o inimigo, ele vem, ele usa os meus da minha casa para tentar me derrubar. Mas é lógico, você acha que usaria um estranho para te derrubar? Ele vai usar o gigante que está dentro da tua casa, muitas vezes, para te jogar para o chão. Muitas vezes você tem que olhar para ele e fazer uma cara de paisagem, para tomar força de Deus. Aí você dá a minha conjectura, dá uma enganadinha no inimigo, porque também o povo de Deus também tem que ser astuto, não pode ser, sabe? Eu vou cair na mão do inimigo. Dá uma rodadinha, disfarça, dá uma baixadinha e cata as pedrinhas do chão, porque as pedrinhas são ungidas, e o Senhor vai colocar força nelas, para atacar bem no meio da testa do gigante a hora que você jogar. Só que você tem que ter uma atitude de fé. Peça, porém com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que vai e volta, que é levada pelo vento e lançado de uma parte para outra. Não pense tal homem que ganhará alguma coisa do Senhor.
agindo assim. Hoje eu estou firme em Deus, soldado do Senhor, preparado para dar minha vida pelo Senhor. Aí o inimigo dá uma, ele nem usa a espada nem a lança, ele dá uma alfinetada em você. Ah, Jesus! Eu não vou vencer a guerra. O inimigo me humilhou, falou um monte de coisa para mim, falou que eu não sou ninguém, que eu sou um zero à esquerda, que eu sou um mal amado, mal amada, e eu acreditei. Depois de uns 3 meses, daí você fica naquela fé de angústia negativa, achando que você não é nada, e o inimigo dizendo: acabei com mais um. Mas quando você começa a perceber que as estratégias do inimigo, elas precisam que você tenha uma postura, você começa a agir diferente. Você não vai abaixar os olhos para o inimigo, porque você sabe que a força que está em você vem do Senhor. Ele está investindo contra você, contra a tua vida, mas eu preciso me afirmar e me assegurar naquilo que o Senhor disse, que Ele nunca perdeu uma batalha. Se o Senhor é na minha vida, a palavra diz que Ele nunca perdeu uma guerra. Peça: Senhor, eu estou passando pelo vale, o inimigo está me afrontando, eu peço a tua unção sobre minha vida. Eu peço, Senhor, porque eu não vou no meu nome, eu vou avançar o campo do adversário, porque o Senhor disse que aquilo me pertence. Eu vou em nome do Senhor, e o que estiver na minha frente vai ter que cair. Isso chama a atenção de Deus. Se o inimigo ele vem te atacar, você tem que estar contra-atacando. Tática de guerra. Não adianta ficar fugindo dele, não. Tem que encarar. Tem que encarar, exatamente como Davi fez com Golias. Ele encarou nos olhos, porque ele sabia que quem estava na vida dele era mais forte que todo adversário contra ele. Essa atitude de fé precisa ser desenvolvida na tua vida, porque a tua fé ela será aprovada. Eles vão se levantar para tentar te jogar no chão, vão tentar te humilhar, vão tentar deturpar a palavra de Deus na tua vida, para você ficar sem esperança, sem ânimo, sem alegria. Vão tentar. Mas sabe por que o Senhor te trouxe aqui hoje? Para Ele te dizer, para Ele te lembrar que Ele não te esqueceu no vale do esquecimento. O Senhor mandou um decreto, e um decreto real que vem do Senhor, é para te colocar de pé e te dar em você a possibilidade, a riqueza, a força que você precisa para vencer os desafios. Vem de Deus, vem do Senhor. Em Números 14, 33 a 34, lembra que eu falei que subiram lá aqueles sendo provados pelo Senhor para espiar a terra da promessa? Lá no comecinho, quando saiu do Egito, dias depois de terem saído do Egito, foram subir por determinação do Senhor. Vai lá e espia a terra que vocês vão de conquistar. Aí quando o Senhor viu que eles reprovaram, duvidaram, o Senhor deu essa determinação: e vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas infidelidades, até que os vossos cadáveres se consumam nesse deserto, segundo o número de dias em que espiaste a terra. 40 dias.
40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e tereis experiências no meu desagrado. Deus pode desagradar do seu tipo de relacionamento com Ele, a tua maneira que você leva a vida com Ele. Uma hora firme, outra hora duvidando. Uma hora cheio de Deus, outra hora não sei onde que eu vou mais. Uma hora eu estou em Cristo, outra hora eu não sei. Deus pode se aborrecer. Muitas pessoas estão passando hoje pelo vale, pelas circunstâncias, porque em algum momento deixaram de buscar a presença do Senhor nas vossas vidas. Muitas vezes viraram as costas para aquele que tem a proteção e a cobertura. E o inimigo, ele não está de brincadeira, irmão. Ou eu estou no Senhor, ou eu estou no Senhor, ou eu não estou. Deus, ele quer te dar força, sim. Deus quer ungir tua vida, sim. Deus quer fazer de você um grande testemunho, ser liberado através de você, sim. Mas a sua postura diante do Senhor, você está agradando ao Senhor ou você está desagradando ao Senhor? Está escrito no Salmo 37: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada. Eu vejo que muitas vezes as pessoas, elas estão firmes, mas não estão. Uma hora estão ali, mas não estão. Uma hora eu estou em Deus, outra hora eu não sei. Uma hora eu estou contra as coisas do mundo, outra hora eu quero o mundo. Aí você acha que Deus é assim, Deus é amor, mas muitas vezes as nossas atitudes estão afastando Deus ao invés de atraí-lo a nós. E os inimigos da nossa alma, eles não perdoam. O que Deus diz pela sua palavra? Então eu vou cumprir o que a palavra diz. Não tem meio termo. Se eu quero o Espírito Santo na minha vida, não tem meio termo. Fica rodando montanha. Fica rodando a montanha, e o Senhor está falando, você vai ficar rodando essa montanha aí até quando? Por falta de dar crédito à minha palavra e cumprir aquilo que eu estou falando? Não, Deus vai ter que Deus não vai entender, Ele não vai contra os princípios da sua palavra. Se o Senhor diz que você tem que fazer algo, você deve fazer algo. Se o Senhor está falando, olha, você vai ter que se posicionar, você vai ter que cumprir na tua vida o que eu estou pedindo, o que a palavra diz a respeito de uma situação que você tem que tomar uma atitude. E por isso que muitas vezes você fica rodando essa montanha, por não tomar atitude de fé. Não vai nessa onda de deixa a vida me levar, não, porque você vai quebrar a cara. Se posicione. Em Daniel 4:27 está escrito assim: como é que um homem acaba com a iniquidade? Por meio de atos de justiça. Os próximos cultos eu vou bater sobre a iniquidade e o peso da iniquidade em nossa vida. Muitas pessoas, elas estão aprisionadas porque ainda estão em iniquidade, que é a raiz maligna. Por isso que elas não se apropriam das bênçãos do Senhor. Como é que eu faço para inverter essa situação? Como é que um homem acaba com a iniquidade? Através das justiças de Deus agindo a teu favor. Como que eu vou atrair as justiças de Deus ao meu favor? Quando você começa a cumprir os princípios dessa palavra na tua vida. As justiças de Deus que estão neste livro, elas começam a trabalhar a teu favor a partir do momento que você entra em sintonia com aquilo que esta palavra está dizendo. Se a palavra fala, se abstenha daquilo que é pecado, imoral, você se abstém. Se a palavra está falando,
fuja da prostituição, fuja dos pecados lascivos, fuja da imoralidade, fuja da bebedice, fuja da prostituição, do adultério, fuja da fornicação. Então você começa a fugir e Deus começa a justificar a justiça dele na tua vida. Enquanto você está nesse lamaçal de iniquidade, mesmo estando muitas vezes dentro da igreja, você não consegue. A justiça de Deus não pode ser favorecida a teu favor enquanto você está em iniquidade. Nós vamos tratar desses assuntos. Por isso que muitas vezes a pessoa ela fica rodando a montanha por muitos anos, porque não assume o que a palavra está dizendo. Está exatamente como o Senhor falou para eles: vocês vão sondar lá, vocês vão chegar lá na terra da promessa, vocês vão olhar tudo, e vocês vão ter que fazer o que eu recomendo. Aí eles voltaram duvidando: não, eu não tenho condições, eu não posso acertar minha vida agora. Aí o Senhor desagradou, porque preferiram ficar na iniquidade, ao invés de colocar a justiça de Deus ao favor deles. Se o Senhor declarou que Ele estaria dando a terra da promessa, eles teriam que se alinhar com a justiça de Deus. Sabe o que isso quer dizer? É inversão de valores. Queremos criar a nossa própria justiça. Quantas vezes eu já ministrei para as pessoas, muitas delas, eu falava assim: olha, você precisa entrar nos padrões da Bíblia, da palavra. O que é que na tua vida, o que é que está em conformidade com a palavra, o que está atraindo as maledicências, o que está sendo iniquidade? Você vai ter que fazer uma análise na tua vida, para resolver as coisas perante Deus. Muitas vezes, dentro da relação, dentro do casamento, entende? Não tem como ter concessões. Se eu não ajustar minha vida com aquilo que o Senhor quer, eu vou ficar rodando montanha. Não tem mais. É ou não é? Estou entendendo? Não tem como abrir concessão. Deus vai entender, Deus não vai entender. O que está escrito aqui, está escrito aqui, meu irmão. Se eu quero a justiça de Deus ao meu favor, eu vou quebrar a iniquidade da minha vida. E essa justiça, diz lá, como que eu vou quebrar a iniquidade? Atraindo a justiça de Deus. Como que eu atraio a justiça de Deus? Eu vou responder a palavra e vou dizer: se o Senhor diz isso, é isso que eu vou fazer. O que você está esperando? Se Deus está colocando uma palavra, que Ele quer quebrar as iniquidades da tua vida, não espere mais nada. Não seja como os espias que desagradaram a Deus, e ao invés de acatar o que o Senhor determinou, eles voltaram duvidando. E o Senhor disse: então cada dia da sua dúvida serão os anos que você não entrará. E muitas vezes nós estamos arrastando essa iniquidade na nossa vida, e a gente acha que está assim com Deus. Deus me aceita como eu sou. Não, meu irmão, não é assim. Deus diz para você vir como está, mas se não houver um fruto de transformação na tua vida, me perdoe, você está se enganando. Está entendendo? Nós temos que buscar a justiça de Deus. Vasculha na tua vida o que você tem quebrado desse princípio. Porque pode ser, eu quero dizer, pode ser na certeza que é. Pode ser que seja este o ponto que você não está querendo resolver na tua vida, que está impedindo de você entrar na terra da promessa, aonde a justiça de Deus age a teu favor. Não permita que o inimigo se aproprie disso. Estão entendendo? Amém? Eu quero que você se coloque de pé. Nós vamos orar a Deus, e o Senhor vai dizer para você quais são as iniquidades, as dúvidas, as incertezas, o não fazer, o não crer naquilo que Deus diz,
que você vai ter que tomar em tua vida, para que o Senhor mude a tua história. Não tem outra maneira, eu tenho que me adequar à palavra de Deus. Amém? Senhor Deus, eu oro primeiramente pelas pessoas que estão assistindo, que o Senhor esteja colocando sobre elas a certeza, que elas não sejam como aqueles espias que duvidavam e colocaram em descrédito a tua palavra, e retomaram o caminho duvidando, não tomando o impulso pela fé, e o Senhor desagradou. E o Senhor disse a eles que cada dia da rebeldia, da dúvida, seriam os anos que eles ficariam no deserto. Eu te peço, Espírito Santo, que estas pessoas venham tomar consciência, que talvez seja isto um aviso muitas vezes final da parte do Senhor sobre estas vidas, para que retomem o caminho, que deixem a iniquidade, que deixem a dúvida, as incertezas, e que façam a justiça do Senhor sobre a vida delas, atrair a sua presença, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a você que assistiu até agora. Eu sou o pastor Paulo. Compartilhe a nossa transmissão, compartilhe com alguém, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe. Shalom.